E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Espero que todos sejam bem. Hoje eu vou trazer uma série que é a série original do canal Imunes, a playlist aqui. E vamos conversar edição Saúde Emocional, aonde eu irei falar sobre os meus pensamentos estão confusos. E vocês vão saber o porquê e como também trabalhar esses pensamentos confusos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir que você se inscreva. Se você não é inscrito, ative as notificações, deixe seu like depois que você assistir ao vídeo. Comente sobre a sua opinião sobre o assunto do vídeo e também compartilhe para o maior número de pessoas que vocês puderem. Inclusive, eu quero agradecer a todos os meus inscritos também, principalmente, e aquelas pessoas que têm chegado agora para assistir aos vídeos. Eu trago muita coisa aqui sobre assuntos de psicologia, outros assuntos variados aí entre política, educação, saúde vocal e muitas outras coisas que eu sempre estou fazendo nas playlists e colocando tudo arrumadinho para vocês assistirem. Então, siga aqui comigo. Vamos aprender algumas coisas aqui legais para tirar algumas informações aqui que são necessárias. Mas antes de tudo, para vocês entenderem, eu já deixei um vídeo sobre questão de modelo cognitivo versus tríade cognitiva. Você pode assistir na série Vamos Psicologar, onde eu falo sobre questões relacionadas à saúde emocional. E também para estudantes de psicologia, como também pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Tem saúde emocional também que vocês podem assistir. Então vamos lá. Pensamentos confusos. Remete ao que? Você pode perguntar aí, Alan, esses pensamentos confusos, que às vezes é coisas que acontecem que eu não consigo entender e tal. É um pouco disso daí também. Mas também, para vocês entenderem melhor, vocês imaginem uma situação que vocês estão imaginando. Por exemplo, alguém está falando, tá uma multidão ali naquela festa e você acha que alguém está falando de você e está falando mal. De fato, você acredita realmente que aquilo ali está acontecendo e você tem reações ali emocionais de raiva, de insegurança e você quer sair dali, que são as reações comportamentais, a partir de tudo aquilo ali que você estava pensando. E aquilo ali causa uma confusão em você e você não sabe por que mais você está sentindo. E aquilo ali às vezes faz você ter reações também confusas, reações que não são muito funcionais do ponto de vista do contexto. Você não sabe de fato o que aconteceu, mas mesmo assim você está pensando e mesmo assim você está tendo reações. Então isso se configura confusão do pensamento. Você está confusa ou confuso e não sabe como lidar com aquilo ali e às vezes você até toma atitudes que não são atitudes boas e termina você fazendo coisas que não é legalmente aceitável e termina causando algumas situações. Então, isso configura essa situação de pensamentos confusos, que podem ser reais, quase na maior parte do tempo não são reais. Não estão acontecendo de fato. Mas ao decorrer do vídeo eu vou explicando para vocês algumas coisas para vocês entenderem. Então, esse é o conceito básico básico para vocês entenderem o que são os pensamentos confusos. Como eles se dão, aí a gente vai entender, por exemplo, que ele se dá a partir de como você está visualizando aquele contexto. Percebeu? Como você está visualizando aquele contexto, você vai gerar esses pensamentos confusos. Esses pensamentos que a gente chama de disfuncionais. São pensamentos disfuncionais. Eles não se aplica ao contexto. Então, ele logo é um pensamento disfuncional. E possa ser que sejam variados pensamentos. Por isso que são os pensamentos confusos. Que você não consegue lidar com isso daí. E você gera respostas emocionais e comportamentais. Como, por exemplo, as respostas emocionais de raiva, de indignação, de ciúme, de inveja, de variados contextos emocionais, como também respostas comportamentais, como tremores, sudorese. Você pode também ali querer sair e você começa a ter respostas de palpitação, taquicardia, e você começa também a ter outras variadas respostas também, formigamento e outras mais.
a partir desses pensamentos confusos. Que eu falo assim, estou usando o termo confuso para vocês entenderem melhor o que são pensamentos disfuncionais. Então, basicamente ele gera essas consequências, respostas emocionais e comportamentais. Isso tudo tem origem na forma como você faz a leitura do contexto. Então, muito fácil você imaginar. Então, se você está até agora nesse vídeo, por exemplo, você deve estar pensando aí que você já teve alguns contextos que você pensou coisas que na verdade não era, como por exemplo aquela ligação que não chegou a tempo e você imaginou que talvez tivesse acontecido algo ou que alguém teria feito algo com a pessoa, com o filho, com a filha, com o parente e que a ligação porque ele realmente não quis ligar ou que ela não quis realmente ligar e gera vários outros pensamentos e com isso você tem respostas emocionais e comportamentais. Então você já deve ter tido em alguns momentos esses pensamentos disfuncionais, que eu chamo de confusos, realmente porque realmente você não consegue lidar e você não consegue contextualizar no momento da situação realmente se de fato aquilo ali ocorreu ou não. Aí eu venho para vocês e digo algumas coisas que podem ajudar nesse processo. Primeiro, tenta, na medida do possível, se acalmar, pensar sobre, refletir, respirar profundamente, tentar se acalmar. É um dos meios para você entender e contextualizar toda a situação ao seu redor, se de fato está acontecendo, ou se não, você pode tirar a prova dos 9, que a gente chama na linguagem popular, que é de fato se expressar, mas se expressar de forma consciente, equilibrada. Então, no começo você começa a ter essas reações, começa a refletir, começa a respirar, dá uma acalmada, reflete bem sobre as questões para você ter realmente noção de que realmente está acontecendo ou não. E depois comunique e também receba a comunicação de volta também, que é muito importante essa questão do feedback para você realmente de fato esclarecer as coisas. Uma outra coisa também que você pode fazer, que é uma regra muito simples e muito legal também, que normalmente é interessante no mundo da psicologia, para quem é estudante aí fique ligado nisso daí, porque é importante, é anotar esses pensamentos confusos, disfuncionais, e você também anotar as emoções que são produzidas a partir desse contexto, a partir desses pensamentos e também a forma como você tem reagido, que são as formas comportamentais. Colocar ali e verificar o que é que pode ser feito para melhorar. Uma dica muito legal e muito interessante também para você ir percebendo como é que funciona o seu estado emocional frente a essas situações. Muito legal também. E depois dar um próximo passo que é partir para a resolução do problema. A resolução de problemas que eu já falei sobre isso, já deixei aqui na série saúde emocional para vocês entenderem como fazer esse trabalho. E as ações também, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Então, basicamente, isso daí, sempre me pergunta, basicamente isso soluciona os meus problemas, Alano? De fato, isso não vai solucionar de uma hora para outra o seu problema, porque é um trabalho gradual e aí você tem que também buscar ajuda profissional de um psicólogo ou uma psicóloga para fazer esse trabalho de reestruturação cognitiva, de reestruturação das ideias, dos pensamentos, de uma maneira geral, emoções e comportamentos também. E como você filtra e faz essa leitura de cada situação que você vive e que realmente está causando essa confusão de pensamentos. Então, gente, basicamente essas são as informações para vocês entenderem o mundo desse momento confuso que tem do pensamento e como é a origem e como você trabalhar cada um deles. Essas foram algumas regrinhas, mas você pode buscar também ajuda profissional, principalmente, sempre. Essas foram as informações para vocês entenderem esse mundo. Se você gostou desse like, também comente a sua opinião sobre esse assunto. Compartilhe para o maior número de pessoas. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações.
porque isso ajuda, colabora muito com o progresso do meu canal também, porque eu trago muita coisa do que eu trabalho, do que eu já trabalhei, vivências da faculdade também, de psicologia, para você estudante de psicologia, pessoal que também está começando a fazer os atendimentos também depois, agora no pós, depois de formado. Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Coloque aí, sugira outros vídeos para que eu possa fazer. Forte abraço a todos vocês e muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Imunes. Fui.